tia Michele, que bom ter você aqui comigo. Nós vamos falar sobre o Ministério Infantil. Entrei no Ministério Infantil, e agora? Tia Michele, eu entrei agora, eu entrei assim só porque me chamaram, eu não sei se realmente, mas olha, isso pode ser um mover do Espírito Santo para que você participe aí do Ministério Infantil, levando o Santo Evangelho aos pequeninos. Tia Michele, já tem bastante tempo que eu estou no Ministério Infantil, mas olha, eu ando bem cansado, bem cansada. Mas olha, Jesus tem algo para nós. Jesus não nos chamou à toa. Jesus tem um chamado para cada um de nós. E realmente não é fácil. Primeiramente, eu gostaria de falar com vocês, vocês vão ter aí acesso aos PDFs e o nosso PDF sobre o Ministério Infantil, né? Então, os desafios que nós enfrentamos durante a caminhada. Ministério Infantil e seus desafios. Como exercer o seu chamado em meio aos desafios do dia a dia. E lá em Filipenses 1:6 diz assim, que quem começou a boa obra é fiel para terminar, né? Então, Filipenses 1:6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, completá-la e vai completá-la até o dia da volta de Cristo. Então, Jesus nos chama. Quando nós entramos no Ministério Infantil, principalmente no começo, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Ou nós vamos auxiliar a líder daquele departamento, a confeccionar uma lembrancinha, a fazer uma coreografia, ajudar a decoração na igreja. E ali nós vamos vendo, né? Então vai ter a salinha, né? A escola bíblica dominical, a célula. Então você é convocado ali para dar uma aula. Então aquilo ali você vai começando, mas e os desafios que nós enfrentamos durante esse momento? Então você vai ver que no PDF, ali, né, esse que eu acabei de ler, o Ministério Infantil e os seus desafios, então nós vamos ver os desafios que nós enfrentamos, porque quando nós entramos no departamento infantil, lógico que nós vamos colocar assim, então eu poderia ter feito um PDF para você, como PDFs que você vai ver por aí, tanto cursos pagos quanto gratuitos, né? E agora? Então, nós vamos fazer um planejamento, ou seja, então você vai planejar ali com a sua equipe, você vai fazer ali, se você não é a líder ou a coordenadora geral, você vai ver o que você vai fazer. Então, qual que é a função que foi delegada a você? Então, eu vou fazer isso, então eu vou fazer com excelência. Né? Então, nós poderíamos fazer um PDF, tem vários, tem dicas, você tem como participante do Ministério Infantil, seja qual for ali o seu cargo, vamos colocar assim, você tem que ler a Bíblia, você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter uma vida de consagração. Então, isso já é o básico, vamos colocar assim. Então, você tem que orar, você tem que ter vida íntima com Deus, você tem que ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, né? Então você não vai conhecer só ali naquele momento. Tia Michele, eu comecei agora até mesmo na igreja. Então também como nós lemos aqui em Filipenses 1:6, né? Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até a volta de Cristo, né? Ou até o dia em que nós formos experimentar a morte, se for o caso. Então, ele vai completar essa obra. Então, conforme você, eu entrei agora, mas quero ajudar, quero participar, que bênção. Aí você vai ver ali a lição. A lição fala sobre Abraão e Sara. Então, você vai aprender também, né? Mas buscar. Você viu a lição que foi passado para você, ou o tema? Busque na palavra de Deus. Ore. Então, isso é o básico, né, da vida do cristão, que é ter intimidade com Deus, né, oração, ali a vida com Deus, né, cotidiana, oração, leitura da palavra e uma vida consagrada ao Senhor. Então isso já, né, vem ali com, né, você sendo já aceitando Jesus Cristo no seu coração. Então nós vamos ali, departamento infantil tem esses, né, esses critérios como na nossa vida cristã. Então ali nós vamos ver qual que é a função que foi delegada a mim. É dar aula? Então eu vou fazer com excelência, vou buscar me capacitar, vou ler livros, vou ler a palavra de Deus, vou orar para ministrar aquela aula. Então, é ministração, então eu vou me consagrar, eu vou também pesquisar, eu vou estudar, vou consagrar minha vida para, né, naquele momento, Deus falar com as pessoas que irão me ouvir. Aí nós vamos fazendo isso.
Também nós vamos ver no departamento infantil, se você ali está como uma liderança, já faz tempo que você está no Ministério Infantil, e aí, né, conforme passou os anos, você está ali como a coordenadora, como coordenador, como líder daquele departamento, daquela congregação, daquela localidade. Você vai ver delegação de funções, ou seja, não faça tudo sozinho, delegue funções, faça planejamento, faça reuniões. Então, olha só tudo que eu falei até agora. Então, agora nós vamos chegar num ponto. Você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai se consagrar, e aí você chega na salinha, tem um problema de indisciplina. Tem alguém ali que ele não para, não é que não para, ele é indisciplinado mesmo. E aí vem um desafio. Outro desafio que nós colocamos ali também no PDF, né? A indiferença dos pais, ou seja, tem pessoas que não levam seus filhos. Então, é uma indiferença. Tem pessoas que você fala algo ali na salinha, chega dentro da igreja é outra. Quantas tias e tios do Ministério Infantil têm falado? Não deem celular para os seus filhos durante o culto. Então você vai lá e prepara, se consagra, faz a aula, explica, e quando você entra dentro da igreja, tá a criança com o celular. Então, se você chega a falar sobre isso, é uma decepção para você, não é? Então, ali já começa um desafio. Então, nós falamos tudo isso. Eu posso fazer aqui videoaulas falando para você. Olha, assim na aula, na ministração. E aí, os desafios? São os desafios que acabam nos desgastando. Então, você vai ali também, a indiferença dos pais, eu coloquei, a indiferença dos pais, tem a escolinha, tem o culto infantil, os pais irresponsáveis, né? Porque tem crianças que não moram devidamente com os pais, então eles não levam os filhos. Então você fica ali, nossa, por quê? Então aquilo ali acaba desgastando, né? Acaba desanimando. Mas nós vamos falar sobre isso também à luz da Bíblia. Quando esse desânimo vier, nós temos na palavra de Deus esperança, tá? Então, quando fala sobre a indiferença, né? Essa indiferença dos pais engloba muitas coisas, certo? Indiferença dos pais ou responsáveis. Então, tem bastante criança na igreja, mas os pais não levam, os responsáveis não levam, nem na escolinha, nem na salinha, né? E nem no culto infantil. Então, sempre você vê aqueles que têm ali um compromisso, que levam. Então, nós temos que começar. Quem aqui nunca teve uma experiência, e eu tive, né, várias, mas agora a última, eu tive uma experiência maravilhosa, porque você vê um pequeno número de crianças, né? Então, não deixe isso também te desanimar, tá bom? Você está fazendo o seu trabalho, você está comunicando, você está anunciando, né, que haverá aquele momento na palavra de Deus, seja no culto, né, infantil, seja na escolinha. Então, você está fazendo o seu trabalho, né? Mas lidar com essa indiferença, com esse pouco caso, é difícil mesmo. Mas eu tive uma experiência e eu comentei com as pessoas que estavam à minha volta, então, pouco número de crianças, né? Pouca adesão, vamos colocar assim. E ali tinha uma criança bem pequena e eu fui contar a história de Ezequiel, né? Ezequiel mergulhando em águas profundas. Então, eu até comprei o molde da tia Cici, sai o rio ali do templo, e aí você vai mergulhando Ezequiel, primeiro na canela, no joelho, né, no ombrinho, e depois ele mergulha em águas profundas. E ali tinha 3 crianças no culto. E uma das crianças, a menorzinha, todas prestaram atenção, mas a menorzinha ficou assim, o menorzinho ficou olhando, e ele prestou tanto atenção conforme o Ezequiel, o bonequinho, ia mergulhando. E geralmente quando eu faço essa ministração, quando o Ezequiel mergulha em águas profundas, eu já retiro aquele visual e vou para as águas purificadoras, né, que são as gotas de água. E aí eu percebendo ele, olhando ele, né, ia fazendo todas aquelas expressões, e quando Ezequiel mergulhou tudo, os olhinhos encheram d'água, né? Porque, meu Deus, cadê o Ezequiel? E eu tive, né, que tirar o Ezequiel e falar, então é mergulhar em águas profundas. E quando eu tirei o Ezequiel, ele fez assim, ufa. E ele prestou atenção depois nas águas. Então, o que eu quero dizer? Realmente o nosso coração, ele é humano, fica triste com certas coisas. Mas eu saí da minha casa,
tinha outras crianças lá que também prestaram atenção. Estou usando o exemplo deste porque ele ficou assim, sabe? Então, se eu tivesse saído da minha casa, se eu tivesse me preparado e somente aquele menino estivesse olhando para mim, ali já teria valido a pena. Então, realmente, né, nós queremos ver ali dando os frutos, mas o que eu quero dizer para você são os desafios que nós enfrentamos. E aí, ao invés, se eu podia ter vindo embora assim, estressada, pensando a gente faz e tal, mas aquele menino olhando para mim, prestando atenção naquela história, então eu fiz diferença na vidinha dele. Então, se você saiu da sua casa e só tem aquele ali, ele vale a pena. Então, isso, por mais que a gente pense, a gente continua orando, Senhor, traz as crianças, Senhor, coloca no coração dos pais irresponsáveis, né, para trazer as suas crianças. Nós devemos continuar orando assim, mas olhando nesse, você deve ter um testemunho assim, e se você não tiver ainda, você terá, e aí você lembre-se disso, né? Então Jesus, ele foi lá no Gadareno expulsar os demônios dele. Então ele foi até naquela cidade, até naquele local, por uma pessoa. Todos foram comprar comida. Jesus foi para o poço por uma pessoa, pela mulher samaritana. Quantas vezes Jesus parou por uma pessoa? Então ele tinha grandes multidões, mas ele também ia atrás de uma, duas pessoas, uma pessoa. Então, faça o seu papel, faça o que vem, né, à sua mão para fazer, né? Então, esse desafio aqui nós colocamos o desafio, né, dessa indiferença, dessa, olha, né, que você faz ali, mas não se deixa bater por isso. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então, aqui no PDF você vai ver que tem mais versículos. Por quê? Quando você estiver ali, meu Deus, né? Vem aqui, assista às aulas, abre o PDF, leia os versículos. Então, são desafios grandes que nós enfrentamos, e eu coloquei aqui. Vale lembrar a história de Davi e Golias. Grande, né? Pode ser os desafios, mas o Deus que nos chamou é maior. 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então, você está levando a palavra do Senhor, né? Grandes são os desafios, mas grande também é o nosso Deus. E é Ele que nos ajuda a vencer os desafios. Então, com os desafios nós vamos aprendendo, nós vamos também amadurecendo. O que nós não podemos é parar por conta dos desafios que nós enfrentamos. Então, aqui nós falamos um pouco, né, só para a gente introduzir aqui sobre esse curso sobre o Ministério Infantil e seus desafios. Continue assistindo às aulas, assista todas as aulas, deem uma olhada no PDF. Qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp. Deus abençoe vocês e assistam a próxima aula.